Olá, eu sou o reverendo João Antônio de Araújo e é uma satisfação muito grande estar cumprimentando você mais uma vez. Este é o programa Tempo com Você, um programa que tem por finalidade levar até você informações que você possa inserir no seu dia a dia como sabedoria de vida. Eu tenho trazido aqui pessoas que são relevantes, pessoas que realmente cabeça pensante e que têm trazido informações que são necessárias para o nosso dia a dia. E hoje eu tenho a alegria de trazer aqui o Dr. Luiz Onofre, que é oncologista há mais de uma década, ele que trata da saúde da mulher, ele que cuida dessa área, e nós vamos conversar um pouquinho hoje. Dr. Luiz, é uma satisfação muito grande te receber aqui, até porque eu sei que a agenda do médico não é fácil, e eu fico muito feliz pela sua consideração de estar comigo hoje aqui no programa Tempo com Você. Boa noite, pastor. Para mim é que é uma alegria estar participando de um programa desse, porque a gente entende que o povo nosso carece muito de informação, né? Eu penso que, principalmente na área da saúde, nós conversávamos aqui em off, eu penso que o Brasil é um dos países que existe um alto nível de automedicação. Às vezes a pessoa vê um remédio que foi bom para alguém, mas deixa eu te perguntar, e no mesmo tempo perguntando, cada organismo reage de uma maneira diferente? Reage. Com certeza a gente vê cada dia que as pessoas que fazem às vezes o mesmo tratamento, cada uma tem efeitos colaterais diferentes do remédio e também a doença dessas pessoas respondem diferente de uma da outra tomando o mesmo remédio. Então a gente sabe que isso depende muito de cada organismo, né? Isso é muito perigoso, né? E a automedicação é muito séria porque a gente tem visto que as farmácias andam na contramão, né, da medicina moderna, porque a gente ainda vê farmácias vendendo medicamentos muito sérios, tipo antibióticos, sem receita, apesar de todas as proibições que existem. Existe uma certa amizade, parece, com uma farmacêutico, nem o farmacêutico, o vendedor da farmácia, né? Com a vizinhança, isso é muito perigoso, né? Você é meu amigo, eu estou precisando de um remédio que eu já sei que é bom, né? Isso é um negócio que não deveria acontecer. Bom, mas vamos ao assunto aqui da questão da saúde da mulher. Eu penso que o senhor tem muito a ensinar as nossas telespectadoras, em especial, na questão da prevenção do câncer de mama. Nós sabemos que desde de 1990 é intensificado o mês de outubro, conhecido como o mês rosa. Eu acho muito pouco para que faça essa prevenção, ou seja, esse incentivo, essa informação sobre prevenção. A questão da amamentação. A mulher que amamenta um pouco mais tempo, o filho, a criança, isso é benigno? Isso ajuda na prevenção, doutor? O que é conhecido hoje é que a mulher precisa pelo menos amamentar um período mínimo de 4 a 6 meses. O ideal é que ela amamente pelo menos 6 meses, né? Isso vai diminuir o risco dela ter câncer de mama. Sim. Agora, amamentar mais de 6 meses, mais de 1 ano, não tem dado nenhum que mostra que isso protege. Sim. Mas amamentar pelo menos 6 meses é um fator protetor, sem dúvida nenhuma. Isso é bom para a criança e também para... sem dúvida. Vamos, na questão, a gente observa o Brasil, falando aqui em termos de Brasil, eu sei que o programa está chegando pela internet para o mundo inteiro, mas o Brasil é um país ainda supersticioso, um país de muita superstição, tem muitas pessoas que elas... E principalmente a nossa mente é muito fértil. Por exemplo, quando surgem alguns nódulos no seio das mulheres, corre o risco desses nódulos ser apenas nódulos ou quase todos eles podem ser um início de um câncer em processo? O que é importante a mulher entender é que um nódulo na mama, na grande maioria das vezes, ele é benigno. A grande maioria dos nódulos de mama é benigno. Sim. Ou eles são os adenomas que a gente chama, ou então eles são cistos, certo? Então, assim, o que a mulher precisa entender
é que quando ela perceber um nódulo na mama dela, a primeira coisa que ela tem que fazer é procurar o especialista em mama, que é o mastologista, Sim. que hoje a gente tem mastologistas acessíveis Certo. em vários centros de saúde. Então é muito importante a mulher ir até o mastologista, para o mastologista examinar a mama dela, Certificar. fazer a propedêutica certa, que a gente chama, que são os exames de imagem corretos, a depender da idade da mulher e a depender do que ele examina na consulta, para que seja feito um diagnóstico bem feito, né? Entendi. Existe uma idade média que começa já vamos dizer assim, a progredir a questão da possibilidade do desenvolvimento de um câncer? O ideal é que toda mulher acima de 40 anos, ela comece a fazer mamografia anualmente, né? Sim. Agora, o risco de câncer de mama aumenta muito mais depois dos 60 anos. Há uma suspeição, há um medo, existe um certo medo de algumas mulheres que fazer mamografia é uma coisa que dói. Existe é um mito isso, né, doutor? O exame da mamografia, ele não é um exame confortável. Ele é um exame que é desconfortável, mas dor mesmo, em geral, só se a mulher tiver com alguma inflamação na mama ou infecção, que são as mastites, aí dói. Mas não sendo isso, em geral não. O exame hoje em dia é um exame que os técnicos em mamografia, eles são muito especializados no que fazem, então eles ajeitam bem a mulher na hora do exame. Sim. A gente sabe que existe uma informação que todos os anos parece que são diagnosticados aí 52 mil casos de câncer de mama. Existe a possibilidade de qual é o percentual de cura se descobrir bem no começo, doutor? Hoje em dia a gente vê que tumores descobertos na fase de até 5 centímetros, a depender de outros dados moleculares do tumor, a gente consegue até 95% de chance de cura. Então, assim, é uma casuística de cura muito alta quando a mulher descobre o tumor numa fase mais inicial. Sim. Então, isso é obrigatório a pessoa procurar, porque eu costumo dizer que a vida, ela é um presente de Deus, mas a longevidade e qualidade dela é uma responsabilidade nossa. E os médicos, eles são parceiros de Deus, são aqueles que têm uma parceria com Deus. Deus deu a sabedoria aos médicos justamente para aquilo que Deus possa usar a mão deles para fazer. E existe aqueles cristãos, eu posso dizer no meu meio, né, que eles têm aquela credulidade fora de baixo, querem ser crédulos demais. Não, eu não vou no médico, Jesus é meu médico e tal. Isso é muito perigoso. Eu penso que a prevenção, sem dúvida nenhuma, o senhor pode dizer isso aqui para nós, ainda é a melhor coisa de se fazer, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. E só voltando um pouco no assunto do Outubro Rosa, sim, a gente sabe que o Outubro é rosa só para chamar a atenção, principalmente para as deficiências que existem hoje no nosso sistema de saúde, sim, em relação ao cuidado da prevenção. certo. Porque hoje em dia a gente sabe que no Brasil a gente tem muito poucas campanhas de prevenção, Sim. As mulheres têm pouco acesso à mamografia, nós temos poucos aparelhos de mamografia no Brasil, sim, que as mulheres do SUS, do Sistema Único de Saúde, têm acesso. Então o Outubro é rosa para chamar atenção a isso e tentar fazer com que os gestores de saúde do Brasil mudem a conduta deles em relação a isso. Mais prevenção de câncer de mama e de colo de útero, por exemplo, que não existe o mês do colo do útero, mas deveria existir, porque no Brasil, sim, a gente ainda tem muito câncer de colo de útero. Entendi. Então a gente sabe que as mulheres precisam procurar o médico durante o ano todo. Não é só no Outubro Rosa, né? A gente sabe que às vezes, como o senhor está dizendo, para conscientizar mais vamos dizer, a saúde, elas precisam procurar o ano todo. A questão do fator psicológico pode se tornar um tipo do câncer mais agressivo, menos agressivo, doutor Luiz? Existem várias teorias em relação a esse assunto. E a psicologia da mulher, a gente percebe que ela ajuda muito na hora do tratamento. Quando a mulher entende e ela encara o câncer, por exemplo, de uma forma mais natural, a gente, sim, percebe que ela fica muito mais em paz
e com isso parece que o bandido corre mais dela, entendeu? Perde a força. Aquela mulher que foca demais no câncer e cria um certo medo dele, parece que é incrível, parece que ele parte mais para cima do que numa outra situação. Então a psicologia, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante. A gente tem que ter um cuidado, existe também um fator psicológico da pessoa estar procurando a razão. Às vezes, concentrar no porquê está acontecendo se torna mais dolorido do que concentrar no que está acontecendo. É por isso que essa questão da psicologia é muito interessante. Nós vamos dar um pequeno intervalo aqui e nós voltamos falando um pouquinho mais sobre a saúde da mulher. É um programa Tempo com Você. Hoje, aqui, batendo um papo com o Dr. Luiz Onofre, esse oncologista é um baita profissional, é um sacerdote no assunto. E nós vamos continuar esse assunto daqui a pouquinho. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus então disse: quando acontecerem essas coisas, não pergunte por quê, mas pergunte, agora que aconteceu, como vou reagir? Agora que aconteceu isso comigo, como vou reagir? Porque enquanto estivermos procurando o porquê, nós vamos estar investindo nosso tempo no passado. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Bom, voltamos aqui com o programa Tempo com Você e está muito legal aqui a nossa conversa com o Dr. Luiz Onofre, que é um oncologista. Estamos falando sobre a saúde da mulher e nós estamos batendo um papo aqui sobre a questão do câncer de mama, falando um pouquinho sobre a importância da prevenção. E nós vamos aprofundar um pouquinho mais agora na pergunta. Talvez nós temos, você que está me assistindo e nos assistindo, está aí próximo de um processo cirúrgico nos seus seios. E eu queria aqui saber do doutor qual a profundidade, vamos dizer assim, que existe no trauma, na questão da cirurgia, doutor, na vida da pessoa, na vida da mulher que vai se submeter a um processo cirúrgico. Hoje em dia, as técnicas de cirurgia melhoraram demais. Então, a evolução da cirurgia da mama foi muito grande. Antigamente tinham cirurgias muito radicais, tirava até costela de mulher, mas hoje em dia já mudou muito essas coisas. Então, se consegue hoje um número de cirurgias conservadoras muito grande, que são cirurgias ou que tiram só o nódulo, ou que tiram um quadrante da mama da mulher. Tanto é que a cirurgia chama quadrantectomia. É uma cirurgia conservadora que tenta preservar ao máximo a perfeição da mama da mulher. Só que de uns anos para cá, começou uma técnica de cirurgia que os médicos chamam de oncoplastia, que é uma técnica aonde tira toda a mama da mulher e coloca uma prótese. E isso tem ganhado muito espaço na mastologia. Os mastologistas têm feito muito isso. Então, em geral, a gente tem percebido que às vezes algumas mulheres que poderia ter feito uma cirurgia conservadora, faz uma cirurgia completa, uma mastectomia, para poder fazer uma cirurgia plástica, para a mama ficar mais bonita. Agora, o mais duro é aquela mulher que tira toda a mama e que não tem recurso e nem condições de reconstruir a sua mama. Então, ela fica sem a mama. E isso psicologicamente afeta muito a mulher, e eu acho que isso é o que o senhor está mais preocupado. Uma mulher que está indo para uma cirurgia, sabe que vai perder a mama e que não tem condições financeiras de pagar um cirurgião plástico, porque tem muitos planos de saúde que não cobrem essa cirurgia porque é estética. Verdade. Essa mulher, eu acho que o que ela precisa pensar é que, como o senhor acabou de falar quando a gente estava aqui no intervalo, a vida dela não acaba ali.
Hoje em dia existem vários artefatos que a mulher usa na mama, Sim. umas almofadinhas coladas no sutiã. Então existem várias coisas que a mulher consegue usar e que isso ajuda um pouco na autoestima do dia a dia. E a gente sabe que ninguém deixa de ser ninguém porque tirou uma mama. Né? A essência da pessoa não está no corpo dela, não está na carne dela. Então não é porque uma mulher tira uma mama, ou que seja as duas, que ela vai deixar de ser a maravilha que ela é. Então eu acho que a mulher tem que pensar que ela precisa ficar curada do câncer, e a cirurgia hoje é a primeira ferramenta para isso. Para se ver livre daquilo. Então, se ela vai ter que fazer quimioterapia depois, radioterapia depois, isso é outra história. Mas a cirurgia é de extrema importância. Então, ela precisa operar. Então, se ela for tirar toda a mama, que tire, que depois a vida dela vai ser restaurada. A gente sabe que Deus restaura a vida da gente em coisa muito pior do que tirar uma mama. Fundamental. Então, a vida não termina ali, né? Ela ainda, a essência, como o senhor disse muito bem, não saiu naquela mama. Outra coisa, a questão das próteses que as mulheres, pela vaidade, se colocam, isso aumenta o risco de câncer de mama, doutor? Não aumenta, isso já está provado. As próteses atuais que existem, elas são de materiais já bem seguros. Então, uma mulher que tem uma mama pequena e que quer melhorar o tamanho da mama, pôr uma prótese, por vaidade, que seja, não tem risco nenhum de aumento de câncer de mama, não. Nossa. O que ela tem que tomar cuidado é que, com o acompanhamento da mama dela, ela tem que procurar um especialista que seja bom, que em geral é um mastologista, porque a prótese, às vezes, ela atrapalha a detectar um câncer. É mesmo? Então, a depender do exame que ela faz e de qual médico que avalia ela, isso pode atrapalhar. Ah, sim. A questão do diagnóstico pode variar de um profissional para o outro, doutor? Pode variar. A gente vê, às vezes, algumas mulheres que vão em 3 médicos diferentes e cada um dos 3 tiveram uma opinião diferente. Isso depende muito do caso que a mulher tem. E tem, às vezes, uma mulher vai num médico e vê um nódulo, e às vezes aquele médico, por um entendimento próprio dele, subestima aquele nódulo. E fala para a mulher, volta o ano que vem, você não precisa fazer biópsia não. E às vezes ela vai num outro médico com o mesmo nódulo, e o médico fala, olha, eu acho que a gente deve pecar pelo excesso, nós estamos falando de cura, então o melhor é fazer uma biópsia, se der benigno, amém, se der maligno, a gente vai atrás de resolver isso daí. Isso acontece muito, isso é uma informação extraordinária que o senhor está passando aqui, que na verdade, às vezes, o pensamento de um profissional é bem diferente do outro, né? A questão do câncer de mama, é possível isso no homem? É possível, câncer de mama em homem existe, atualmente eu devo ter uns 4 a 5 homens em tratamento de câncer de mama. É uma doença mais tranquila, digamos, entre aspas, do que na mulher. O câncer de mama no homem, do ponto de vista de agressividade, ele é menos agressivo do ponto de vista biológico, mas existe. Olha só. Isso, às vezes a gente pensa que estamos livres dessa questão. A prevenção na questão do homem é o mesmo da mulher? Como é que faz? Como é que é feito esse? Não, em geral o homem não faz prevenção de câncer de mama, porque como a mama do homem é pequena, na vigência de um nódulo ali, com certeza ele vai conseguir palpar e vai aparecer, né? Certo. Então, em geral, não existe orientação de prevenção para o homem, até mesmo pela raridade da situação. Mas o homem que percebe um nódulo na sua mama, ele tem que pensar que ele tem que procurar uma ajuda, que aquilo às vezes não é uma bobagem, não é um nódulo de gordura, como a gente escuta falar muito. É importante ele procurar um médico e não, como eu acabei de falar, subestimar um nódulo desse, porque isso pode ser problema. Isso é muito importante. A questão das aplicações do medicamento, as quimioterapias, radioterapias, hoje houve uma evolução muito grande na questão desses remédios, e os antigos ainda? Não, houve uma mudança importantíssima já em relação a esses tratamentos, especificamente
falando de tratamento da mulher que tem metástase. Né? As drogas que a gente usa hoje para prevenção, para uma mulher que operou e vai fazer prevenção para a doença não voltar, em geral ainda são drogas antigas. Sim. Mas as drogas que a gente tem à disposição hoje para poder controlar um câncer de mama são drogas muito mais modernas. Hoje em dia existem medicamentos que são alvo específicos, que a gente chama. Você pega a célula do câncer de mama, faz um estudo específico nela e com isso você descobre, você seleciona a medicação que é melhor para aquela mulher. Então, em geral, a Maria não faz o mesmo tratamento da Joana e nem da Juliana. Em geral, os remédios diversificam. Interessante, né? Isso, porque há vamos dizer assim, um temor na questão da quimioterapia, da radioterapia, porque antigamente a gente observava que parece que, de certa forma, essa palavra câncer, ela é assustadora, né? Na verdade, uma pessoa, quando... tem até um ditado que quando a pessoa fica sabendo que está com câncer, parece que ela antecipa o final dela, pelo psicológico que se estoura. E quando se trata de quimioterapia, a minha esposa teve câncer no estômago e ela tinha que fazer 6 sessões de quimioterapia. Na 5ª já suspendeu, já estava sob controle, né? Eu tenho aqui na comunidade pessoas que foram tratadas de câncer agora há pouco e que teve uma eficácia extraordinária, por isso que eu estou te procurando na questão da quimioterapia. Antigamente parece que isso danificava mais, então é muito importante saber que a ciência não para, ela está cada vez se evoluindo, né? Nesse sentido aí, o que mudou muito, pastor João, é o seguinte, é que os remédios que a gente tem hoje à disposição para diminuir o efeito colateral da quimioterapia, eles melhoraram muito. Então, hoje em dia, por exemplo, às vezes a mulher vai fazer quimioterapia, ela já pergunta logo, eu vou tomar a vermelha? Entendeu? Porque existe uma quimioterapia que é vermelha para câncer de mama, que cai cabelo, que dá muito efeito colateral. Então, existe um medo, um estigma muito grande em relação a essa quimio vermelha. Então, e a gente sabe que hoje em dia não tem isso mais. Faz a vermelha e dá tudo certo. Eu queria que você deixasse agora no finalzinho, nós estamos já no final, o programa passa muito rápido, uma palavra, principalmente aquelas pessoas, aquelas mulheres em específica, especificamente falando delas, que vai deixando, né? Protelando, vai de certa forma deixando para amanhã, para depois. O que o senhor tem a dizer como médico? Como é que o senhor poderia dizer a elas qual a atitude correta dessas mulheres? Eu acho que o senhor já mencionou aqui hoje um pouco isso. Eu acho que Deus deu a vida para a gente cuidar dela também. Nós temos que preservar uma bênção dessa e uma graça dessa que nós recebemos. Então eu acho que a obrigação nossa é cuidar da gente. A gente tem que amar a gente. Quando você ama uma coisa, você cuida dela. Então, tudo que você percebe de errado em você, você tem que procurar ajuda. A gente não é autossuficiente, a gente precisa de ajuda em tudo na vida. É verdade. Então, eu acho que o médico está aí para ajudar a pessoa que está precisando dele. Então, eu acho que a pessoa, quando ela está sentindo alguma coisa errada no corpo dela, e eu costumo dizer para a mulher que ninguém conhece o corpo dela melhor do que ela, ela conhece o corpo dela muito bem, então ela tem que procurar essa ajuda do médico, porque muita coisa pode ser descoberta e em relação a câncer especificamente, tudo que for descoberto mais cedo, o resultado é muito melhor. Então a mulher precisa desmistificar isso, esquecer essas coisas e procurar ajuda para resolver tudo que ela tem de errado na vida dela, no corpo dela e na saúde dela. O melhor caminho é esse mesmo, é a prevenção. Eu quero aqui mais uma vez agradecer pela sua presença aqui no programa e eu quero só que você me prometa que você volta, porque o pessoal vai comentar e algumas pessoas vão pedir seu retorno aqui para outros detalhes, né? Eu sei que não é fácil furar a agenda de um médico, esse momento que você está aqui é muito precioso. Você prometa voltar aqui no programa Tempo com você e eu quero de antemão te agradecer demais, doutor Luiz, por o senhor ter tido essa disposição de estar aqui comigo nesses minutos, se o senhor deixasse uma palavra aí para os nossos telespectadores, principalmente a vocês, queridas irmãs, mulheres, de modo geral, que estão nos assistindo no mundo inteiro. Vocês estão vendo aí a palavra do profissional, não é
Eu não estou aqui como alguém que está dando uma opinião, é alguém que entende que você precisa cuidar. Né? E nada desse tabu, nada desse negócio de não vou lá por causa disso, aquilo, outro, não. Cuide bem da sua vida para você viver bem. Deixa uma palavrinha aí com o nosso pessoal. Eu estou à disposição do senhor e dos ouvintes do senhor, quando o senhor precisar, é só entrar em contato. E a agenda da gente, antigamente eu tinha uma agenda muito mais maluca do que eu tenho hoje, e eu aprendi que quem cuida da agenda da gente é a gente. E tudo que a gente quer, a gente arruma tempo. Verdade. Então você só não arruma tempo porque você não quer. O que você quer, então eu quis estar aqui hoje, eu estou aqui hoje, Deus permitiu, e com a graça de Deus eu posso voltar a hora que o senhor chamar. Muito obrigado. E que numa próxima oportunidade possamos estar juntos novamente, doutor. Estamos firmes, com a graça de Deus. O programa continua, daqui a pouco nós teremos uma palavra de encerramento, mas uma oração por você. Fique conosco. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus então disse: quando acontecerem essas coisas, não pergunte por quê, mas pergunte, agora que aconteceu, como vou reagir? Agora que aconteceu isso comigo, como vou reagir? Porque enquanto estivermos procurando o porquê, nós vamos estar investindo nosso tempo no passado. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Muito bom, é o programa Tempo com você. Hoje eu tive a honra, o privilégio de receber aqui o Dr. Luiz Onofre, um oncologista, um homem de Deus também, um homem que eu costumo dizer que a medicina exercida por um homem de Deus, ela é mais do que uma profissão, ela é um sacerdócio, porque a gente sabe que não está tratando só da matéria, não é só do emocional, mas tem um ser espiritual. Eu costumo dizer que nós somos um espírito que possuímos uma alma e que moramos num corpo, nós somos um ser espiritual, em adaptação no mundo material. E quando o médico entende isso, é muito interessante, e o doutor Luiz me deu a graça de estar comigo nesses minutos, e terminando esse programa, eu quero fazer uma oração por você que me assiste, uma breve oração. Eu queria que você, aí onde você está, você fechasse os seus olhos e pensasse em Deus. Pai querido e santo, eu quero te agradecer por esse momento que o Senhor nos dá o privilégio de estar entrando neste lar, nesta casa, nessa empresa ou no carro, onde essa pessoa está assistindo esse programa, em qualquer lugar, Senhor, esteja tocando na vida dela, abençoando as famílias, abençoando as pessoas que têm que tomar decisão sobre a saúde, as que estão cuidando da saúde. Tu és o Senhor que cuida de todos nós. E nós, agradecidos, terminamos esse programa, louvando a Deus pela nossa vida, pela vida do Dr. Luiz que está comigo aqui, pela sua família, pela produção e por tudo, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Muito bem, terminamos o programa e até o próximo, querendo Deus. Viva Cristo no seu coração e até o próximo.